Havia no centro do claustro um pátio sem cobertura onde uma criança brincava de pega-pega com as folhas. Ao redor dessa criança, pelos corredores cobertos, Confuso caminhava ao lado do sábio. Confuso, vendo o menininho interagir com as folhas, disse: Não parece inusitado que ele brinque de pega-pega com folhas levantadas pelo vento? O sábio disse: Qual o problema de sua imaginação ser maior que os fatos? Felizmente, nascemos com pouco conhecimento e muita imaginação. Infelizmente, morremos com muito conhecimento e pouca imaginação. Como o senhor adquiriu tanto conhecimento sem perder a imaginação? Você acha que eu sou o tipo de pessoa que aprende muitas coisas e que depois armazena na mente cada uma dessas coisas que aprendeu? Sim, acho. Não é assim? O sábio abriu um sorriso e disse: Um camponês me fez uma pergunta certa vez e minha mente ficou completamente vazia. Também me dá um branco às vezes. O sábio continuou sorrindo em silêncio. Confuso disse: Mas se me faltasse sempre o conhecimento, como eu poderia vislumbrar a verdade? Fomos educados a acreditar que a verdade está associada ao conhecimento, mas quase nada do que nos rodeia chegamos a conhecer. De que verdade então sabemos? Daquela que podemos saber. Não se precipite assim sobre os saberes, Confuso. Apreciar algo é melhor do que conhecê-lo, e encontrar alegria nesse algo é melhor do que meramente apreciá-lo. Confuso disse: Estou confuso. O que isso significa? O conhecimento, sendo o parco produto final de nossa experiência, surge de informações externas e de como processá-las depois. É comum que o conhecedor, sem apreciação nem alegria, acabe se viciando nesse exterior, amargurando-se nesse depois. Só o autoconhecimento, então, me retornaria alegremente a mim mesmo, Senhor. Aquele dedicado a se autoconhecer, antes faz de si um objeto fixo cujo objetivo é investigar. Nisso, se cristaliza sem dispersão e adormece sua criatividade. Não se emprega mais em criar, somente em constatar. Depois de um certo saber, nada mais há além de sua expansão. Sendo tal expansão a de meu próprio entendimento, por que me seria indesejável? Ao se entender, você acha que está certo, quando se dá ao contrário. Quem entende a si está errado. O ser não pode se fazer de objeto de conhecimento. Aquilo que é você, realmente, é inapreensível. Mas conhecimento só expande um labirinto sem saída, sem as portas e janelas da imaginação. Então é melhor que eu não conheça nada, só fique imaginando. O que é melhor e o que é pior? O conhecimento confirma o que há. A imaginação cria o que não há. O conhecimento traz respostas. A imaginação nos traz. Ambos têm seu poder, mas o conhecimento pode asfixiar o que só a imaginação liberta. Confuso perguntou sobre como se libertar dos problemas sem o conhecimento das soluções. O sábio disse: Sempre que houver uma dificuldade insolúvel, experimente se abrir à imaginação. Ela mantém a contínua diversidade, florescendo pela imprevisibilidade de cores desconhecidas que nascem da fonte inesgotável de nosso ser. Isso não criaria mais problemas, Senhor? O sábio continuou caminhando pelo corredor que circunda a criança. Nossos dramas não são todos imaginários? E o sábio disse: A criança tudo imagina e nunca sofre. Sua inventividade vivifica os saberes que lhe são necessários. A criatividade é a chave do labirinto. O mais importante é a imaginação.